Sabe aqueles dias caóticos que você acorda, começa trabalhando e aí vai, almoça na frente do computador, janta na frente do computador, desliga o computador e vai dormir? Então o plano de vida ajuda justamente nisso, para a gente realmente conseguir ter momentos de introspecção, de reflexão, enfim. E são momentos curtos, só que em vários momentos do dia. Oiê! No vídeo de hoje eu quero te mostrar sobre o plano de vida, quero contar um pouco da minha experiência, de como eu fui criando, montando o meu, e de como que hoje mesmo numa vida bem corrida eu ainda consigo ter esses momentos de pausa e porque eles me fazem tão bem, e com algumas dicas para você também conseguir montar o seu. Bom, gente, plano de vida, eu trouxe aqui meu planner para ficar bem gráfico, mas não necessariamente tem a ver plano de vida com organização, uma coisa de agenda, enfim, também, mas não necessariamente, porque eu acho que a questão é principalmente você pensar em coisas que são importantes para você e na sua vida e conseguir colocar elas, encaixar elas no meio do dia, mesmo que seja um dia caótico, mesmo que você esteja numa situação de vida muito corrida, você ainda tem essas pausas e esses momentos que você consiga lembrar de propósitos e de pontos importantes para você. No meu caso, eu sou católica, então eu descobri essa prática assim do plano de vida através da religião, mas eu realmente acho que mesmo que você não tenha uma religião ou que você tenha alguma outra, dá para adaptar, porque justamente são práticas muito universais, assim, que realmente podem ser encaixadas em qualquer realidade. Então eu vou dar alguns exemplos de como eu faço, algumas ideias do que eu pensei de quem não tiver religião pode adaptar, e se você também tiver mais sugestões, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, começando, né, o plano de vida nada mais é do que você parar ao longo do seu dia e ter algumas práticas, no meu caso, práticas espirituais, que nos ajude a reencontrar com Deus, com o nosso propósito, a ter um momento um pouco mais de calma, como se fosse um pisar na grama, assim, um aterrar, e não só ser levada pelo dia, sabe aqueles dias caóticos que você acorda, começa trabalhando, e aí vai, almoça na frente do computador, janta na frente do computador, desliga o computador e vai dormir? Então o plano de vida ajuda justamente nisso, para a gente realmente conseguir ter momentos de introspecção, de reflexão, enfim, e são momentos curtos, só que em vários momentos do dia. Eu vou pegando a minha cola aqui. Eu acho que um ponto muito importante é que o plano de vida, ele me ajuda a ter uma hierarquia ativa, assim, na minha vida. Então, por exemplo, se eu falo que primeiro vem Deus, depois a minha família e depois o trabalho, eu realmente, tendo essas práticas, eu consigo organizar o meu dia e organizar os meus horários de forma que eu realmente consiga colocar Deus, minha família e o trabalho, e, por exemplo, as coisas da casa por último. Acho que ele vai me ajudando a não só seguir assim o fluxo, mas realmente fazer as coisas com mais intencionalidade e preservando essa hierarquia que um dia eu defini para mim, né, e que realmente faz sentido para minha vida seguir, e que se a gente às vezes acabar só seguindo o fluxo, a gente só vai fazendo as coisas que são mais urgentes, não necessariamente as que são mais importantes. E eu acho que esses momentos de pausa justamente nos ajudam a lembrar das motivações maiores, né, do porquê que eu tô aqui na Terra, do porquê que eu faço o meu trabalho, do porquê que eu cuido da minha filha, e todas essas motivações. E, além de tudo, eu acho que também a gente tem essa tendência, né, no começo e no final do ano, definir essas metas do ano novo e pensar que o ano seguinte vai ser muito diferente, que a gente vai ser uma nova pessoa, só que a tendência é, em janeiro a gente escreve as metas, fecha o caderninho e vai voltar a olhar para elas, ou até nem voltar a olhar, mas em dezembro, assim, né? Então passa meio que todo ano sem a gente ficar revisitando, sem ver se tá tendo alguma progressão mesmo, ou não, se aquela meta precisa ser redefinida, enfim. Até queria gravar um vídeo sobre metas, como a gente tá quase chegando no final do ano, acho que pode ser um tema legal. Me deixa também aqui embaixo se você acha um tema legal. Mas, enfim, eu vou falando e aí eu vou tendo outras ideias. Tem até uma prática que eu faço que é justamente pensando nisso, assim, como que eu fiz meu dia hoje e como ele tá alinhado com os propósitos que eu defini no começo do ano, sabe? Se realmente tá alinhado. Vou falar dela um pouco mais pra frente, mas só pra vocês entenderem que eu acho que é uma ótima forma da gente sempre ter esses objetivos, essas metas em vista, assim, não deixar elas tão longe da gente, para que não chegue no final do ano e você fala, nossa, eu tinha pensado que eu ia emagrecer, eu tinha combinado que eu ia voltar a fazer academia, sei lá, mas eu não organizei a minha rotina para isso, né? Então, nem lembrava que eu precisava correr atrás dessa meta, por exemplo. Então, a primeira prática que eu queria conversar com vocês é sobre a oração mental. É uma prática que eu faço geralmente de manhã,
Então, antes da casa acordar, né? Antes da minha filha acordar. E eu faço 15 minutos, não é muito tempo, mas é justamente um tempo para eu tentar falar com Deus. Então, eu levo as minhas angústias, coisas que aconteceram que eu fiquei muito feliz, próximos passos que às vezes eu tô em dúvida, e realmente tento fazer isso um diálogo, não só eu ficar falando, né? No caso, eu escrevo, mas realmente tentar pedir ajuda para o Espírito Santo, enfim, e ouvir mesmo o que Deus quer falar comigo naquele momento. Se você não tiver muito hábito de fazer oração mental, né, que não é uma oração falada, não é que eu fico, oi Jesus, mas é realmente uma oração um pouco mais íntima, assim, do coração, eu recomendo, às vezes, você ouvir algumas meditações. Eu vou deixar as minhas favoritas aqui embaixo na descrição, são meditações muito boas, e elas duram 30 minutos, mas você pode ir ouvindo, sei lá, em 3 dias, ouvir 10 minutos cada dia, por exemplo, ou às vezes até ir seguindo com um livro. Então, às vezes até meu próprio livro de leitura espiritual, que eu vou falar mais pra frente, me ajuda também nesse momento de oração. Então eu falo, nossa, isso aqui me marcou. Por que será que isso aqui me marcou? Enfim, é realmente um momento de parada, de contemplação, de tentar ouvir, assim, né? Eu que acredito em Deus, então ouvir os planos que Ele tem pra mim. Então esse exemplo da oração mental, você pode transferir pra sua religião, se couber. E caso você não tenha alguma religião, o que você pode também tentar fazer é uma meditação guiada, uma meditação, às vezes só tentando focar na respiração, enfim. É muito difícil, né? Eu já tentei algumas vezes. É muito difícil hoje em dia a gente parar, ficar sem o celular e realmente, vou concentrar aqui 5 minutos. Eu acho que nesse caso, só da respiração, 5 minutos já é um tempo muito bom. E é comprovado, né? O quanto o mindfulness realmente ajuda a gente a depois seguir o dia um pouco mais concentrada, a não ter tanta dispersão, a ficar mais calma. Realmente acho que vale muito a pena, mesmo que você não vá conversar com Deus, assim, pra realmente você pelo menos sintonizar. E é por isso que eu gosto de fazer isso nas primeiras horas do dia, assim. Eu sinto que quando eu consigo fazer esse tempo de oração, eu realmente sintonizei e começo o dia na frequência certa, assim, com um pouco mais de presença, mais calma. Então, acho que ajuda muito. E é um momento muito rápido, né? Se for ver 15 minutos, a gente passa rolando o feed do Instagram e nem percebe. Realmente só uma questão de planejar, sentar e falar, não, agora eu vou fazer isso, porque tempo realmente eu acho que é uma coisa, 15 minutos é uma coisa que a gente consegue encaixar. E também acho que esse é um ponto legal de falar, né? Eu recomendo, eu gosto de fazer de manhã. Se você tentar fazer de manhã, não der certo, tente fazer depois do almoço, tente fazer, sei lá, depois do jantar. Eu acho que antes de dormir é muito puxado, porque a gente já tá muito cansado. Então a chance de você acabar dormindo nos 2 primeiros minutos é muito grande. Ou de realmente ser uma coisa muito custosa pra fazer, né? Tipo, vou ter que fazer oração, sabe? Isso é um peso. Então tenta encontrar, assim, o melhor horário, não só pra prática da oração, tudo que eu falar aqui, tenta encontrar o melhor horário mesmo para colocar na sua rotina. Eu vou já dando a sugestão dos horários que eu faço, porque eu acho que ajuda a ficar um pouco mais palpável. Outra prática, e essa eu compartilho bastante lá no meu Instagram, é a leitura espiritual. Então todos os dias eu também leio 10 minutos de um livro espiritual. Só 10 minutos. Não é 7, não é 20, é só 10 minutos. E é bizarro o quanto de 10 em 10 minutos eu terminei muitos livros, assim. Desde que eu comecei a fazer leitura espiritual, sempre foi esse tempo curto. Já faz anos que eu terminei muitos livros. E esse ano, por exemplo, eu já li 17 livros. Tô falando tudo isso porque meu ponto é, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, né? Eu vou ler só por 10 minutos, parece muito pouco, é melhor nem ler. Mas de 10 em 10 minutos, eu acabei 17 livros. Então, realmente, a constância ganha, assim, dessa velocidade. E eu acho que é bom também ser 10 minutos, porque geralmente eu pego um livro um pouco mais profundo, é um livro que eu leio com calma, não é um livro que eu tô correndo pra bater a meta de leitura, sabe? É um tempo curto, mas que bem aproveitado, ele funciona super bem. E, gente, eu sou suspeita pra falar de livros, né? Tem até uns vídeos antigos aqui no canal de outros livros que eu recomendei. E eu acho que esse ponto, assim, da leitura ajuda muito nessa questão do celular, da gente conseguir... eu sempre tenho um livro, por exemplo, na minha mesa de trabalho, porque às vezes antes de alguma reunião ou antes de alguma tarefa que eu tô vendo que eu tô muito desfocada, deixa o celular de lado, pega, lê 5 minutos, 10 minutinhos, realmente te ajuda a orientar. Então, no meu caso de leitura espiritual, me ajuda muito a me formar. Eu procuro ler temas que eu ou tô com dúvida, ou livros que foram muito bem recomendados pra mim, que fazem parte do meu dia a dia, né? Livros que me ajudam a encarar a minha vocação como mãe, como esposa, como profissional, de uma forma positiva e de uma forma realmente vendo isso como uma vocação e como um chamado de Deus. Mas eu acho que a leitura é proveitosa de qualquer tipo. Então eu acho que essa é a prática mais fácil pra eu te falar pra adaptar, porque é só realmente você pegar um livro que te recomendaram, que você viu
no TikTok, que chamou sua atenção, né? 10 minutos por dia eu vou parar pra ler, quero estudar mais sobre esse assunto, ou eu quero ler um livro de ficção. A gente não precisa se divertir só vendo série, por exemplo. Tem livros de ficção que eu fiquei muito mais vidrada do que alguma série. E eu acho que nesse mundo tão conectado é muito importante a gente ter umas pausas assim ao longo do dia que nos ajude a parar, ficar um pouco mais calma, ficar longe do celular e realmente conseguir focar na tarefa que a gente precisava fazer. E eu acho que os livros são uma ótima âncora, assim, ler um pouquinho e aí você vai trabalhar ou fazer o que você precisa fazer com muito mais presença. Então aqui, acho que é uma dica não só para leitura espiritual, mas para leitura no geral, leia o que te chama atenção e o que está te envolvendo. Então, às vezes, a gente tem dificuldade hoje em dia para começar já o hábito da leitura por conta dessa questão das telas. Então, se você está começando e o livro tá muito chato, não te prendeu, ou você não tá entendendo nada, tá custoso, assim, é tipo, ai, chegou meu momento de leitura, tipo, que saco, troca o livro. É engraçado que eu já ouvi isso até de um padre uma vez. Ele tinha me recomendado um livro de leitura espiritual. E aí, depois de um tempo, ele perguntou como tava. Eu falei, nossa, tá um pouco chato. Ele falou, então, porque você ainda tá lendo. Tipo, era já pra ter trocado. Eu acho que realmente tem livros que eu li numa fase, comecei a ler numa época, não me prendeu. Aí eu comecei a ler de novo, sei lá, 2 anos depois, ou um tempo depois. E hoje o livro faz super sentido e realmente se encaixou na minha vida. Então, nem todos os livros vão caber na mesma fase, sabe? Tá tudo bem você começar e falar, depois eu volto pra ele. Se vocês quiserem mais dicas de leitura, de onde baixar a amostra grátis, onde começar a ler o livro, como escolher um livro, algumas dicas de leitura, me fala que eu também tô pensando em gravar um vídeo sobre isso, mas eu não sei se é uma coisa que já todo mundo sabe ou se realmente seria legal gravar. E a última prática que eu queria falar hoje é sobre o exame de consciência. Ela tem um nome feio, né, meio sério, assim, exame de consciência, mas nada mais é do que uma revisão do seu dia. Então, você parar, eu gosto de fazer um pouco antes de dormir, assim, não tão antes de dormir, porque a gente já tá com muito sono. 1 horinha antes, sabe? Quando o dia realmente já tá quase encerrando, mas você ainda vai fazer uma coisa ou outra. Parar e pensar em 3 perguntas. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal e o que eu posso melhorar. E nesse caso, não é pra demorar e não é pra ficar uma coisa, ai, eu fui muito ruim hoje, nossa, sabe? Não é pra virar um drama e uma tristeza, assim, ou pelo contrário, né? Tipo, nossa, hoje eu arrasei, mandei super bem. Mas é pra justamente a gente ter essa ponderação de que todos os dias a gente faz coisas boas, a gente, sei lá, trabalhou super bem, mas eu também não fiz uma coisa muito boa, ou eu perdi muito tempo no Instagram e tal, e o que eu posso melhorar. Acho que o mais interessante dessa prática é justamente esse ponto. O que eu posso melhorar pensando já no dia de amanhã. Então, um exemplo prático, né? Essa questão do Instagram, celular, né? Que a gente perde muito tempo. Então, nossa, hoje eu perdi muito tempo, sei lá, a hora que eu acordei, eu já peguei o celular e fiquei meia hora ali rodando o feed na cama, e ainda não fiz o que eu precisava fazer. Aí, o que eu posso melhorar? Nossa, então amanhã, na hora que eu acordar, eu não vou pegar o celular. Eu vou deixar o celular em outro cômodo, ou eu tenho esse compromisso comigo. Eu não vou pegar o celular e vou fazer qualquer outra coisa. Vou fazer a minha leitura. Aí, acho que isso é bom, assim, porque a gente fica com propósitos de melhora muito claros e muito práticos, assim. Então, não é uma coisa de tipo, nossa, realmente eu preciso diminuir meu tempo de celular. Não, você só precisa entender onde foi que você perdeu muito tempo e como você pode corrigir isso para amanhã. Sei lá, fui muito grossa com alguém no trabalho. Nossa, amanhã eu vou tentar conversar com essa pessoa, pedir desculpa, acho que foi meio nada a ver o que eu falei. Acho que é interessante, assim, essa realmente é universal, né? Eu acho que esse exame de consciência é muito bom da gente fazer essa revisão do dia. E essa é a prática que eu comentei lá no início do vídeo, que nos ajuda muito a ver se a gente tá realmente no caminho das metas que a gente traçou lá no ano novo, né? Então, eu acho muito bom, assim, a gente ter sempre alguns pontos de trabalhei bem hoje, eu perdi muito tempo no celular, eu fui na academia, entender realmente as razões do que você fez e o que você não fez. E eu acho que um ponto muito bom é também valorizar as coisas boas que você fez. Então, tipo, nossa, hoje eu arrasei, realmente, o despertador tocou, eu consegui acordar, fui fazer o que eu precisava fazer. Tipo, nossa, que bom. Porque isso também vai dando uma motivação para que no dia seguinte você faça de novo, tipo, beleza, tô no caminho certo, sabe? Às vezes a gente esquece também de comemorar essas pequenas vitórias. E aí, uma coisa que realmente custou pra gente, né, vencer nossa preguiça, a gente passa meio despercebido, e aí, quando a gente comemora, dá uma força pra vencer de novo e lutar de novo. E esse ponto do plano de vida,
O ideal é que ele seja bem rapidinho mesmo, não é para perder muito tempo. Eu fui até pegar meu exame de consciência nesse ano. Você anota justamente a resposta dessas perguntas. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim e o que eu posso melhorar. É muito legal, a gente vai acompanhando o progresso, assim, de tipo, nossa, faz uma semana que eu tô anotando que eu tô perdendo tempo em tal coisa. Aí uma semana depois você já, tô melhor nisso. Tá dando certo os meus propósitos de mudança, sabe? Eu acho que isso realmente é muito bom pra gente conseguir tirar, assim, nossas metas do papel e conseguir realmente ver uma evolução, assim. Eu acredito muito nessa coisa do 1% melhor a cada dia. Não é que você vai mudar a sua vida inteira de uma semana pra outra, mas que realmente com pequenas mudanças você vai se tornando a pessoa que você quer ser. Ah, e um ponto importante do exame de consciência é que é para ser super rápido. Se a gente não fizer ele rápido, a gente vai desistir. Então, assim, tenta pôr um timer no celular de tipo 3 minutos, 5 minutos, porque é realmente para ser muito rapidinho. A primeira coisa que vier na sua cabeça, você anota ou só pensa e pensa num propósito pro dia seguinte. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pensei com muito carinho nesses 3 pontos do plano de vida. Acho que tem ainda outros que dá para falar, mas eu acho que esses 3 são realmente universais, dá para adaptar, é o que eu falei, para qualquer religião, para qualquer circunstância, e realmente são âncoras na minha vida que me ajudam muito a lembrar do meu propósito, do porquê eu faço as coisas, de fazer as coisas com uma intenção melhor, assim, e com um pouco mais de ânimo, sabe? E eu espero mesmo que esse vídeo tenha ajudado. E é isso, se você gostou, deixa seu like e continue aqui no canal que eu vou tentar trazer mais temas sobre isso. Um beijo!